Antes mesmo da colonização oficial, negros já lideravam tropas de mulas que atravessavam os campos, serras e litoral do sul do país, em direção às Minas Gerais. Os negros foram os arquitetos da sociedade civil e militar do Rio Grande do Sul. Tá? Sem a presença dos negros não haveria, era impossível fazer essa ocupação portuguesa aqui no Sul. Com o tempo, a nossa cultura, tradições e religiosidade passaram a influenciar os diversos segmentos do Brasil colonial. Ensinamentos que se perpetuaram de gerações em gerações até os dias atuais. Saiam do gueto, saiam das favelas, das comunidades e morros. Peçam socorro, peçam ajuda. Reúnam-se e fortaleçam os seus gritos, os seus mitos. Cantem os seus hinos, suas tranças e seus batuques. Mas nunca desistam, nunca sequer pensem em desistir. Jamais sejam adubo, nem sola ou burro cargueiro. Sejam também esta pátria. Ela é também plantada com raízes de enxerto, mas ela também é sua pátria. Sem favor e sem pedir, respirem o ar da liberdade de respirar, o ar de Oliveira Silveira. Da liberdade indescritível da savana africana, do litoral impressionante do Oceano Índico, ao pôr do sol inesquecível do Oceano Atlântico. A mulher africana foi arrancada das suas terras no continente negro. Ali, onde nasceu a vida humana. Ali, onde nasceu a Mãe África. É uma grande satisfação nesse momento a gente poder falar algo sobre o Clube 24 de Agosto, que é um clube muito importante para a nossa sociedade jaguarense. Então, o 24 foi construído em 1918 pelo Teodoro Rodrigues e Malaquias Oliveira. Eram dois senhores que tomaram a frente para essa construção, aonde ele sentiu que as pessoas negras, né, tinham dificuldade, né, de participar da sociedade branca. Então, eles, havendo essa necessidade, resolveram fundar esse espaço, né, que atende a famílias negras, aos pobres, né, pessoas que tinham menos oportunidade de participar dos clubes, né, de rico e até dos clubes dos brancos. Desde pequena, em casa, a gente já escutava a falar da história do 24 de agosto, dos bailes que aconteciam, do porquê da existência desse clube, né, negro, porque meus pais também eram pretos, né, e tinham também essa necessidade de ter um local, né, onde eles pudessem se encontrar, onde pudessem ter esse momento, né. E o Teodoro também, né, como eu falei, ele era uma pessoa muito influente, muito importante para o movimento negro. Na época não se falava em movimento negro, mas era um movimento negro, né. Na época do seu Teodoro, a minha mãe era quem costurava as roupas, porque havia um bloco. E esses blocos deram origem aos clubes, porque os clubes, o carnaval, naquele tempo, se tornava forte dentro do clube. E hoje, no caso do Jaguarão, o carnaval é forte na rua. O clube perdeu essa identidade do carnaval. Que é muito importante quando o clube passa a ser um pouco reconhecido como ponto de cultura, desde 2013, quando foi reconhecido.
E aí começa o nosso trabalho, as nossas atividades aqui no clube, né? Atividade Dia da Mulher Negra, atividade Dia da Mulher, a atividade que acontece em oficinas e escolas, a Semana da Consciência Negra, que se fortalece a cada ano e a gente está presente, a gente está junto. E em 1922, que eu tenho visto falar, né, oralmente, é que o 24 não sairia para a rua, né? E aí o prefeito, na época, fez com que o 24, eles botaram dinheiro, fizeram qualquer coisa para o 24 sair. Se o 24 não saísse, o carnaval não teria aquela importância que tinha o carnaval. Então, para ver que é a importância desse espaço que mostra, né, o que é da nossa sociedade. Né? Esse espaço, para nós, é um espaço sagrado, porque é um espaço que abriga todos, sem diferença. Nós temos que agradecer essas pessoas, como o Teodoro, né, e tantas outras que tiveram essa coragem, né, porque se diga coragem, porque em 1918, né, com toda a dificuldade que tinha uma pandemia, né, e mais a situação política, que não era nada favorável às pessoas como os negros e os pobres, né, e eles tiveram essa coragem de criar esse espaço, fundar esse espaço muito importante para a nossa sociedade. Em Jaguarão, o meu envolvimento ele se dá a partir do ano de 2007, quando realizamos aqui neste clube, exatamente aqui neste salão, o 7º encontro de clubes negros do estado do Rio Grande do Sul, onde conseguimos pesquisar cerca de 57 clubes como este, né, no estado do Rio Grande do Sul. E onde um estado que se diz que não existem negros é o estado que mais tem clubes negros no Brasil, né, o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, então, a gente sabe que são mais quase 200 clubes que a gente já tem mapeados por todo o Brasil. A gente sabe que aqui em Jaguarão existiram mais de um clube, como o Clube Suburbanos, Clube Gaúcho, eram clubes de negros também. E a gente vai ver que a comunidade negra, por não ser uma comunidade homogênea, de forma legítima, ela tinha espaços diferenciados. A diferença dentro da diferença. Então, tinha os Suburbanos, que era um clube negro, tinha o Clube 24 de Agosto, que era um clube negro, e as pessoas iam em todos esses espaços. Obviamente que existia uma saudável, talvez não digo disputa, mas talvez sim, né, para quem queria ser cada vez melhor, né, nesses espaços, mostrando assim, visibilidade, principalmente das mulheres negras, das rainhas negras, porque o Clube 24 de Agosto é um dos poucos clubes que ainda sobrevive neste país de forma potente. Essa é a palavra. Esse clube é potente. A gente busca entender todas essas dinâmicas que acontecem dentro dos clubes sociais negros e suas diferenças, né? A gente não encontra uma massa homogênea dos clubes sociais negros, né? Existem diversas histórias que são encontradas dentro desses espaços, desses que existem ainda e dos que ainda não estão mais existindo. Uma das coisas que também a gente viu nesse tempo de pesquisa, no que diz respeito ao Clube 24 de Agosto, é esse contato com a sociedade através das ações culturais, né? Um dos próprios fundadores, o Teodoro Rodrigues, ele desenvolvia a Escola de Artes e Ofícios, né, que buscava dar instruções para a população negra e carente de Jaguarão através das artes, dos ofícios de costura, né, o processo de alfabetização da população negra da cidade, junto de outras pessoas, né? E o que o clube vem tentando trazer até hoje com esse contato com a universidade, né? Porque o clube também é um grande impulsionador da política em Jaguarão, das políticas de ações afirmativas. É aqui dentro do clube que também se articulam essas políticas de ações afirmativas. O negro esteve presente entre os gaúchos, porque os estanceiros não eram gaúchos. Os estanceiros eram ou portugueses, lusitanos, né, ou eram, né, vicentinos, paulistas, né, como se chamavam na época, mas não eram gaúchos.
último país do mundo a extinguir o regime escravista foi justamente o nosso. Isso porque sofreu influência da Inglaterra, mas mesmo assim não diminuiu em nada a distância que nos coloca à margem de uma sociedade racista e preconceituosa. E os caminhos que parecem sujos, os becos de lama em dias de chuva, e décadas e séculos de esgoto a céu aberto. Nem poeira tem, mas tem as pedras pisadas do cais, a glória, a farofa, a cachaça e as baleias. Glória a todos as lutas inglórias, que através da vossa história não esquecemos jamais. Sim, as mulheres foram sequestradas, escravizadas. Sim, as mulheres foram trazidas à força. Escravizadas, estupradas. Sim, sim e sim, as mulheres negras eram trazidas à força. Eram usadas para os trabalhos de casa. Olha lá a mulher negra trabalhando no campo. Eram usadas para servir. O doce mobé em Arauru, o doce mobé com Arauru, o Iemanjá Kumara Kumarauru, o doce mobé em Arauru, o doce mobé em Arauru, o doce mobé Kumarauru, o Iemanjá Kumara Kumarauru, o doce mobé em Arauru. Eu venho todo ano, eu sempre tive muita fé e acredito muito nos milagres da Iemanjá, porque eu fui curada quando eu era pequena, foi feita uma promessa, né, para mim, e eu tive que contar umas ondas no mar, porque tinha um problema muito sério na garganta e eu fiquei curada, eu nunca mais tive a doença. E hoje eu tenho muita fé e muita crença na Mãe Iemanjá. Não venho todos os anos a praticar a religião aqui, mas venho uma vez por ano a gente vem para trabalhar em louvor à Mãe Iemanjá. E quando eu não venho com o meu pessoal, eu venho igual aqui para prestar a minha homenagem para ela, como eu vim hoje. Entregar minha oferenda, já entreguei a minha oferenda, e pedir para essa grande mãe que nos traga saúde, paz e que nos ajude a combater essa pandemia. Eu amo essa santa, eu tenho devoção por ela. Não tem um pedido que eu não faça para ela, que eu não alcance. E hoje eu vim aqui agradecer para ela, pela minha família estar toda com saúde, meus netos, trazer um pouco do meu amor para ela, que isso ela sabe que eu tenho por ela, né? Mas demonstrar um pouco da minha fé, do meu amor que eu sinto por ela. Odoiá, Odofiabá, Iemanjá é a divindade que pariu o mundo e tudo que nele habita e tem vida. É a senhora de todas as cabeças, a senhora do equilíbrio mental, é a mãe que amamenta o mundo, é a força das águas, dos oceanos. E o dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro, é um dia em que as fronteiras teológicas se abrem e que as tradições de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, se unem com a tradição católica para festejar uma única divindade. Então as fronteiras se misturam. Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes passam a ser a mesma divindade. Então é um dia em que acontece aqui no Rio Grande do Sul a maior festa de Iemanjá da América Latina, e que pessoas que são da tradição e que não são acabam levando o seu barquinho com os pedidos para a deusa das águas. O nosso estado é o estado que acolhe o maior número de terreiros do Brasil,
muitas pessoas que se assumem de terreiro, que você pergunta qual a sua religião, diz eu sou batuqueiro, sou de tradição de matriz africana com muito orgulho, ou sou umbandista com muito orgulho. Esse é o estado das contradições, né? Um dos estados mais brancos do Brasil, o segundo mais branco do Brasil, mas que tem o maior número de terreiros e também está na vanguarda na luta contra o racismo religioso. O nosso estado aqui guarnece grandes espaços que lembram, que preservam a memória do nosso povo preto. O mercado público é um deles e a gente vive lutando para que o mercado público não seja privatizado, porque ali tem o assentamento do Bará do Mercado. A Pedra Redonda, que é um santuário de Xangô, que tem ali em Ipanema, na orla do Guaíba, onde todos nós vamos ali levar o nosso amalá para Xangô e reverenciá-lo. O Largo Zumbi dos Palmares, que tem a presença da ancestralidade, do histórico do nosso povo, em pleno centro da cidade, que o poder público tem dificuldade de reconhecer enquanto território negro, inclusive de valorizar, acabam transformando aquele espaço num estacionamento. E também a imagem de Oxum no Rio Guaíba, ali, que foi colocada ali pelo Jorge Verade, pela Afrobras, Federação das Religiões Afro do Rio Grande do Sul, a maior federação aqui do estado, e que também reúne ali um número expressivo de fiéis no dia 8 de dezembro, que é o dia, né, que é consagrado a Nossa Senhora da Conceição, mas que o povo de terreiro festeja também Oxum. É mais um momento em que as fronteiras teológicas se abrem e que acaba acontecendo também a maior festa de Oxum da América Latina. Então, o povo de terreiro, a tradição de matriz africana, tem muita facilidade em dialogar com outras tradições. Nós estamos prontos para o diálogo, para a troca. Muito embora a questão do sincretismo religioso foi uma estratégia do nosso povo mais velho de preservação da tradição. Para evitar as perseguições, né, do poder público que proibia uma outra fé senão a católica. Tudo que não era cristão era taxado como bruxaria, como feitiçaria, enfim. Então muitas das nossas lideranças foram perseguidas por se assumirem de terreiro e por tentarem dizer que não, a divindade africana é uma coisa e a divindade católica é outra. Então, a partir das perseguições, acabou sendo obrigado pela imposição, né, do catolicismo, do próprio batismo, né, dos nossos mais velhos, fazer essa associação do orixá com a divindade branca. E aí surgiu lá o Santo do Paoco, que aí eram as imagens dos santos católicos em madeira, e dentro se colocava o assentamento do orixá, né? Então foi uma estratégia importante, né, para preservação da tradição, e que hoje a gente não consegue se desfazer dela, porque muitos mais velhos colocaram as datas litúrgicas dos terreiros como datas principais. Por exemplo, nosso terreiro aqui tem mais de 88 anos, né, de história aqui na Vila São José, no bairro Partenon, e o dia 4 de dezembro é o dia que esse terreiro treme festejando em Ançã. Por mais que a gente não queira, que a gente entenda que foi um processo sim de embranquecimento, de violência com os nossos mais velhos, no dia 4 de dezembro circula o axé de Inhansã pelo mundo, né? E a gente é obrigado a festejar em Inhansã. Quem sou eu para retirar essa data do calendário litúrgico de um terreiro que tem 88 anos de história? Sempre reafirmando o caráter africano das nossas divindades e que nós sim somos afrocentrados, que a nossa tradição e visão de mundo, eles são oriundos do continente africano. Então, saudar sempre os nossos mais velhos que preservaram essa tradição e que fizeram essa resistência no nosso estado e daqui para o Brasil. Então os negros estavam entre os estancieiros, como peões, escravizados ou livres, estavam entre os gaúchos, caçando esse gado selvagem, estavam presentes no exército brasileiro, como soldados, lanceiros e oficiais, estavam por toda parte, né? Porque eles representavam 40% da população do Rio Grande do Sul na época.
Sem as mesmas oportunidades de acesso à educação e ao mercado de trabalho, somos jogados nas periferias dos grandes centros urbanos e sofrendo constantemente a perseguição dos modernos capitães do mato, a violência policial contra a comunidade negra. Salvem seus almirantes negros, salvem suas mães, avós, tias e irmãs. Salve o almirante negro, que símbolo de luta e espetacular coragem. Não sem antes apanhar e morrer 1000 vezes, não sem antes nascer e viver 1000 vezes, e chorar outros milhares. Chorem que suas lágrimas adubarão a terra dos inocentes, e ali nascerá sua nação mais justa e pioneira. Aqui no Rio Grande, é terra de macho, de grosso, de latifúndios, de racismo. Aqui também as mulheres negras resistiram e resistem. Aqui tivemos muitos quilombos. Só em Canguçu, 16. Todos fugidos da escravidão horrenda das charqueadas para a elite branca racista, porque charque era progresso. Charque era riqueza. E para os negros, o sinônimo era desgraça. De açoites, de mortes. Falarmos da formação, da constituição, desenvolvimento do município de Santa Vitória, necessariamente precisamos falar da história da comunidade negra nessa localidade. O desenvolvimento econômico em Santa Vitória também se baseou na exploração da mão de obra escravizada. Meados do século XIX, na sua segunda metade, Santa Vitória teve um contingente de escravizado de cerca de 33% da população. Essas pessoas não caíram aqui por acaso, né, de paraquedas, né? Elas são fruto de um sistema econômico escravocrata e Santa Vitória está inserido nesse contexto e não tem como fugir dessa realidade. Ela tinha uma economia baseada na produção agropastoril, em todo o seu processo utilizando a mão de obra escravizada. Também uma característica muito importante de ser uma área de fronteira, e isso talvez nos fuja o controle da quantidade de escravos, uma vez que proprietários de escravos e produtores, criadores de gado e produtores rurais possuíam tanto propriedades no lado brasileiro como no lado uruguaio, e era uma forma também difícil de controle por parte do governo brasileiro da quantidade da escravaria de determinados senhores de escravos. Com o advento da abolição da escravatura, esse contingente de homens e mulheres negras, que a grande maioria prestava serviço com sua mão escravizada no interior do município, na área rural, vai migrar, uma migração de uma certa forma forçada, já visto ser excluído de todo um processo que substitui a mão de obra escravizada pela mão de obra assalariada, vai migrar para a área urbana. E nessa migração começam a ser constituídos núcleos habitacionais, e alguns já existentes têm um certo aumento desses núcleos habitacionais, que tem como característica a formação da periferia de Santa Vitória, e ele é formado majoritariamente por pessoas negras e pardas. São desses núcleos habitacionais que irão surgir com o decorrer do tempo, e isso se caracteriza muito forte, vai apresentar essa característica na década de 70 e 80 na Barra do Chuí, as formações de espaços culturais, sociais, religiosos, desportivos, recreativos, que têm como origem esses núcleos habitacionais. Na busca pelos espaços e pelos reconhecimentos, pela visibilidade, na verdade,
as pessoas foram se organizando em grupos, formaram blocos carnavalescos, alguns evoluíram para clubes sociais e outros formaram escolas de samba nos seus bairros. Quero iniciar com um pequeno histórico do Liame Operário, que foi o primeiro clube de negros de Santa Vitória do Palmar, fundado em 23 de junho de 1923. Foi um clube formado por operários da cidade, onde os negros não poderiam entrar no Clube dos Brancos, eram barrados totalmente. Na Barra do Chuí temos o Clube Estrela do Sul, também fundado quase na mesma época do Liame Operário, por motivo que as empregadas eram negras, trabalhavam por os senhores ricos da Barra do Chuí, que era um reduto enorme de ricos, e levavam as negras empregadas e seus filhos, davam um lugar, um espaço para elas morarem, e aí formaram os próprios os brancos ricos, formaram esse clube para os negros terem uma atividade naquele momento que estavam no veraneio, que seriam 3 meses de férias dos pessoal que veraneava na Barra, que seriam os ricos, os ricaços, como chamamos aqui em Santa Vitória. Então, embora seja uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo se conhece, tem ainda muito essa questão de não reconhecer o conhecimento intelectual das pessoas. Ainda existe bastante. Na realidade, voltando para Santa Vitória, continuamos com esse resgate. Nesse momento, inicia a ONG MIRPS. Em 2008, nós, um grupo de professoras e cronistas social, dentro do Liame Operário, nós, numa reunião, sentimos uma falta enorme nos bancos escolares da cultura negra, de livros. Na memória, assim, o José Congessi, uma pessoa maravilhosa, cronista da cidade, disse: negras. Ele dizia assim: negras, então vamos fundar uma ONG, vamos trabalhar em cima da nossa raça. Daí surgiu com 12 pessoas dentro da diretoria, formamos essa ONG. E temos diversos projetos, assim, corte e costura, violão, gaita, artesanato. É um espaço aberto a todas as etnias. Nós resgatamos todas as pessoas que vêm aqui querendo ter um aprendizado dentro de nós oferecemos. Dentro da cultura tradicionalista, nós temos 2 CTGs. Um CTG que antes era considerado CTG dos brancos e que os negros tinham um espaço numa baia, num curral, ao lado do CTG principal, que era onde faziam os bailes e as festas. Dali foram se organizando e fundaram um outro CTG, chamado Tropeiros, que é onde seria a comunidade negra. Só que como muitos casais são interraciais, então, na verdade, tanto no CTG Tropeiros, que seria um CTG para os negros, quanto no Liame Operário, que seria um clube social para negros, existem pessoas de várias etnias, né? de vários colorismos, como eu digo. Sou Beatriz Amaral da Silva, patroa do CTG Tropeiro dos Campos Neutrais, da cidade de Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do Brasil. Nós, antigamente, os nossos sócios, os mais antigos, que hoje muitos são beneméritos, tinham a vontade de vir para a cidade todas as semanas farroupilhas para também participar. Só que eles vinham, trazidos pelos patrões da época, os estancieiros, né, com muitas posses, traziam os negros lá da campanha para que eles viessem para assar o churrasco, fazer volume nos piquetes, que faziam o desfile. Quando trazia os cavalos, época de Semana Farroupilha, para desfile, a gente vinha de lá, da Ponta dos Diques, que é lá no Taim. Aí, antes de emprestarem caminhões para nós trazia a pé. Nós vinha a cavalo de lá, trazia de 20 a 30 cavalos. Mas era assim, em torno de 5, 6 homens. Ficava nas estâncias, às vezes na beira da faixa, dormia, nos seus pelegos, no seu poste, no seu pala. Aí, quando chegava 20, aí geralmente a pessoa branca mandava o negro encilhar o cavalo. Aí a gente encilhava o cavalo para eles, aí fazia o desfile. Nós, negros, nunca, sim, se desfilava, era atrás dos últimos lá. Aí, assim, eles começaram a questionar por que todo mundo participava, no então hoje CTG Rodeio dos Palmares, e nós
como negros, né, me colocando já ao lado deles, não podiam entrar nessa entidade. Lá no Rodeio dos Palmares, antigamente, quando eles dançavam, nós negros só espiávamos. Se espiavam, às vezes era repreendido. Aí, duas grandes pessoas tiveram a ideia, junto com o nosso sócio fundador, de criar, de lançar na região, que já existia, lançar a ideia de uma fundação de uma nova entidade. Bom, o saudoso Major Sejanes Dornelles e Arley Rodrigues, que era um dos nossos comunicadores de Santa Vitória. Os patrões que traziam os empregados, é claro que a aceitação não foi 100%, com certeza, né? Foi uma questão de hábito deles trazer os empregados, eles traziam os cavalos, como acabou de dizer o Toco, traziam a carne para o churrasco, mas a aceitação deles ter um espaço que eles não ficassem 24 horas disponíveis do patrão, isso, com certeza, não foi aceito por todo mundo, né? Depois, ao longo dos anos, foi ficando melhor. A gente só não entra para dançar, mas ficou melhor. Eu notei quando eu fui participar do meu primeiro concurso regional fora, na cidade de Rio Grande, eu notei que a maioria das prendas eram brancas. E tu não via prendas negras, com cabelo afro, um monte de coisa. Não, tu não via. Eu achava que quando eu fosse fazer o primeiro concurso eu ia sofrer muito bullying, essas coisas, por causa de pele, racismo, essas coisas. Mas eu notei que não, porque eu sempre tive o pensamento que se elas podem fazer, eu também posso. Porque cor de pele não diz nada. Porque, querendo ou não, a gente somos todos iguais. Nós tínhamos uma invernada lá do Galpão das Vacas, uma invernada com 12 pares, eu acho, e nós fomos convidados por um diretor de salão, acho que foi até, para nós se apresentar lá. E nós éramos completamente todos negros. Não tinha ninguém, não tinha um branco assim na invernada. Tá. O que aconteceu? Fomos, né? Aquele ano do convite, as prendas fizeram a pilcha nova, os peões, tudo, né? Tudo assim, tudo como mandava o figurino da época. E chegamos na porta, invernada montada, com a posteira na frente. A única pessoa branca da invernada era a posteira. E ela chegou e disse, fulano nos convidou para dançar, fazer uma apresentação durante essa tertúlia, porque ela funciona como tertúlia. E aí a pessoa que estava na frente, que era da patronagem, disse assim, eu vou conversar com o patrão. Gente, nós tivemos 1h30 de pé na frente do Rodeio dos Palmares, esperando a resposta. O que ela resolveu? Ela entrou lá, agradeceu o convite e disse que, quanto ela fosse posteira, nós, aquela invernada, aquele grupo de dança, não botava mais os pés nos tropeiros. E foi no rodeio. E foi o que aconteceu. Nós nunca mais dançamos no Rodeio dos Palmares. Dentro do meio de CTG, eu agradeço muito por nunca ter passado por isso. Mas fora, acontece e muito. Eu sou a Carmen Lúcia dos Santos, aqui da comunidade Moçambique, aqui no 3º Distrito de Canguçu. E eu acho muito importante para nós esse reconhecimento dos quilombola, porque antes de nós ser reconhecido como quilombola, a gente tinha vergonha de tudo, tinha vergonha de todos, a gente não conseguia falar. Hoje, no nosso município, a gente tem o maior número de comunidades quilombolas do estado do Rio Grande do Sul, né, com 16 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E dessas 16 comunidades, a gente totaliza 511 famílias. Então, esse projeto é um projeto que começa em 2004. Então, o meu trabalho era fazer entrevistas, né, ouvir as histórias contadas por essas pessoas, para que essas histórias servissem de instrumento para que eles fossem registrados, então, enquanto comunidade remanescente quilombo. Olha, antes, no dia a dia, era da lavoura para casa, que a gente era uma agricultora, eu era uma agricultora 100%, porque eu só sabia trabalhar na lavoura e fazer meu artesanato para me defender. A gente tinha sabedoria, muita sabedoria que não era valorizada. E agora, para nós, foi muito gratificante isso aí. A gente foi mais reconhecido em tudo.
Aqui o município hoje conta com 53 mil habitantes, a gente não tem um advogado negro, né? Não conheço um médico negro, e agora, graças a Deus, com as cotas a gente vai ter. Né? E outras políticas também, como o talão produtor, que foi muito importante, que hoje é a carteira de trabalho do agricultor. E por aí vai, né? Várias políticas que a gente conseguiu acessar desde o reconhecimento da comunidade. Esse foi um trabalho, né, que recuperou não só a história e a memória dessas pessoas, ele recuperou a dignidade que essas pessoas tinham. Elas só foram reconhecidas, né, como seres humanos importantes na construção deste município. Eu fico emocionada de estar aqui hoje porque eu lembro como as pessoas estavam quando eu cheguei aqui, né? Numa condição de inexistência, completa inexistência, o poder público, a prefeitura não tinha conhecimento da existência dessas pessoas, então eu não posso dizer da alegria, da imensidão, da felicidade, né, que os meus antepassados daqui de Canguçu, descendentes dos charqueadores, descendentes dos escravizados em Pelotas, né, que enriqueceu e que se transformou, né, na princesinha do Sul pelo trabalho dos meus antepassados e dos antepassados dessas comunidades. Então, construir dignidade com essas pessoas é honrar aqueles que chegaram antes de mim, é honrar os meus ancestrais, é honrar aqueles que se sacrificaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Hoje nós estamos trabalhando com artesanato de reciclagem, nós estamos reciclando retalhos, aí a gente reaproveita aqueles retalhos das fábricas, aqueles juntos lá e traz para nós. Aí as bonequinhas, tudo como vocês podem ver, é material de artesanato reciclado, coisa de tecido que já está para aí fora, assim, aí a gente reaproveita. Eu tenho essa bonequinha aqui, né, que é o exemplo desde que eu era pequena. A gente fazia essas bonequinhas aqui, era para brincar, que a gente não tinha outra opção, a gente não tinha dinheiro para comprar bonecas. Então a gente fazia de restinho de tecido. Eu aprendi a costurar com a minha mãe, ela era costureira, ela costurava para fora. Eu aprendi mais um pouquinho com a Carmen também, eu costurar também, nas máquinas também. E aí eu aprendi a ser fazendo bonequinho em casa também. Então a gente tem feito, até tem arrecadado, né, algum dinheiro com isso, mas para mim não é importante o dinheiro que eu vou receber, não. Para mim é importante resgatar a minha história de quando eu era pequena. Porque nós não era reconhecida na época. E nós passava mais trabalho, porque nós furava as mãos tudo costurando os bonequinhos. E talvez nem ficava tão bonitinho, porque a gente tinha mais dificuldade de fazer, era mais pequeno, não tinha muita experiência. Agora está um pouquinho diferente, mas nós temos ainda uma memória bem nítida do passado, de que a gente fazia lá quando era criança para brincar. Quem conseguir pegar uma bonequinha dessa na mão e olhar ela, vai ver que é tudo feito com muito carinho, muita dedicação, porque isso aqui é a nossa história, isso aqui somos nós em si, isso aqui é a nossa beleza negra que está estampada nessa bonequinha. Então a gente fica muito feliz quando a gente sabe que essa bonequinha, ela viaja para o mundo inteiro. Então isso é que me deixa muito feliz de saber que os nossos traços dos ancestrais, do nosso passado, que a gente desde pequenininha resgatava isso aí, agora nós estamos conseguindo se ver através das nossas bonequinhas. A gente não tinha esse conhecimento uns dos outros, né? Hoje a gente consegue identificar as pessoas, né? E a questão da autoestima também, né? A gente se reconhece, se assume. Então, para nós, isso é muito especial. Eu imagino muita coisa. Eu me enxergo a minha própria cor e a própria cor dos meus netos, para quem eu faço as bonequinhas. Recuperar a memória dessas pessoas, recuperar a história dessas comunidades, é recuperar e dignificar todos aqueles que sofreram no chicote, que sofreram no inferno dos negros. Porque o sul do Rio Grande do Sul era reconhecido como o inferno dos negros. Os homens e mulheres que chegavam aqui viviam no máximo 7 anos trabalhando nas charqueadas. E trabalhando, morrendo nas charqueadas. Então, para mim, estar aqui hoje, vendo que, apesar de tudo isso, nós sobrevivemos e estamos aqui construindo e exportando a nossa cultura e o nosso conhecimento, é o de mais belo que a vida pode ter me oferecido.